para curar a vida ferida. Essa é a minha proposta nesse tempo de celebração pós-carnaval para a gente. E a narrativa que eu escolhi é engraçado, assim, como o texto vai sendo produzido entre nós, né? A palavra é muito subversiva. As palavras são subversivas, quem escreve sabe isso. E aí eu tinha uma pretensão de falar algo diferente para vocês hoje. A minha ideia, não se preocupem, ainda pregarei sobre isso, e uma coisa que eu sinto no meu coração, e não sei se vocês vão concordar, mas é assim, parece que a gente necessita, não necessariamente de um manual, de uma receita, né? Mas a gente precisa de algum chão para pisar. E eu me ressinto disso, que às vezes a gente aqui, enquanto pastor, enquanto comunidade, apesar de textos que a gente tem produzidos, mas eu tenho essa pretensão de dizer o seguinte: ainda esse ano, ainda esses dias, vou estar falando sobre, sabe o que é o mínimo do que você precisa aprender sobre Jesus. É uma pretensão, mas não é hoje. E aí eu fui para outro texto, totalmente diferente. Até porque eu fui demandado, né, de maneira surpreendente, porque o Elienay, como eu já falei, o bichinho está dodói. E aí a gente veio aqui, nesse domingo, para pensar sobre isso, para curar a vida ferida. E o meu texto é o texto de Lucas, capítulo 19, é o encontro de Jesus com Zaqueu. Não é de Zaqueu com Jesus. Porque a narrativa do Evangelho, ela tem essa característica. Muitas vezes, não é a pessoa que procura Jesus, mas também existe alguns encontros em que Jesus procura as pessoas. Esse é o caso dessa narrativa. O Zaqueu estava lá, ele é uma pessoa de baixa estatura, isso tem um componente poético, né? Porque parece que ele é de baixa estatura, significa que essa vida que ele vive é uma vida vazia, artificial. E aí ele precisa subir em uma árvore para encontrar uma grandeza. E a grandeza parece ser essa referência de um testemunho de vida que é livre, que é intenso, que é tão promotor de cura, de encontros, e também da possibilidade de fazer com que a gente se reconecte quais os valores devem permear o nosso coração e o nosso mundo. E o texto diz assim: e tendo entrado em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Jesus está quase num baile carnavalesco, né? Está atravessando a cidade. E eis um homem de nome Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos, e ele próprio, um homem rico, procurava ver Jesus e não conseguia por causa da multidão. Claro, o cara é rico, tem grana, tem status, tem representatividade naquele lugar. Vai se misturar com a ralé? Vai se misturar dentro do povo? Não vai. E aí, correndo à frente, subiu a um sicômoro para o ver, porque ele estava para passar por ali. Quando chegou àquele local, Jesus levantou os olhos e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa. Desce, né? Olha os termos. Lucas é muito poético, né, na construção da narrativa. E é por isso que a gente não pode ler a Bíblia apressado, sabe? Não, desce. Você está em cima, você é um homem de poder, você é um homem de privilégios, você é um homem de riqueza, desce. Desce depressa. Aí vem uma outra afirmação de Jesus: pois hoje eu preciso ficar em tua casa. O tom diminui, percebe? Desce, horizontaliza as relações, olho no olho, e aí Jesus vem e diz assim: eu preciso ficar na tua casa. Ele apressou-se a descer e acolheu Jesus com alegria.
Ele apressou-se, né, a descer, ele recebe esse convite e ele não mede esforços. Ao verem aquilo, murmuravam todos entre si, dizendo que tinha ido hospedar-se em casa de um pecador. Eu gosto dessas nuances que o Evangelho traz. Hospedar-se em casa de um pecador. Zaqueu, então, de pé, já na casa dele, obviamente, disse ao Senhor: eis que a metade dos meus bens, Senhor, dou aos mendigos. E se defraudei alguém qualquer coisa, Zaqueu tem muita cara de pau, restituí-lhe 4 vezes mais. Claro que ele defraudou. Ele é um cobrador de impostos. Ele está a mando do império. É lógico que ele se utiliza de todas as estratégias e ferramentas e de todos os poderes que lhe cabe para poder ir lá pegar a ovelhinha, a moeda, a produção agrícola. É lógico. E aí Jesus disse-lhe: hoje a salvação veio a esta casa, por este ser também filho de Abraão, pois o Filho da humanidade veio procurar e salvar o que estava perdido. Vamos ter mais um momento de oração. Que esse instante aqui seja revelador, se desvele em nosso coração como uma atitude que a gente precisa ter diante da vida. Mas mais do que isso, também compreender forças, estruturas que coagem a todo momento diante das nossas relações, diante da vida, e que de alguma forma vai ferindo aquilo que a vida poderia ser, vai embotando aquilo que a gente necessariamente precisa ver. Que esse tempo seja para isso, para a gente depurar as palavras que estão aqui dentro, pulsando, para que se tornem esse caminho que a gente deseja seguir. Amém. A gente olha à nossa volta, e de muitas constatações, eu escolhi uma, parece que a vida humana se tornou uma certa obsessão por bem-estar. E eu já adianto para você, fica um pouquinho comigo, a introdução vai ser grande. Sabe, a gente olha para a nossa vida e parece que nós estamos cercados, demandados, coagidos para uma certa obsessão de bem-estar. E aí, antes de qualquer coisa, eu digo para você que eu sou um profissional da saúde, eu sou a favor de uma vida mais saudável. Mas a minha questão aqui é outra. A minha intenção hoje é lançar luz e um alerta sobre o que está em jogo. Preste atenção. A gente está diante, e não é de hoje, vocês vão concordar comigo, principalmente as mulheres, de um culto sobre o corpo padrão. E esse modelo de padrão vai nos dizer que há algo de errado com a gente não pode ter mais um pneuzinho a mais, a gente não pode estar mais fortinho, a gente não pode estar com a cara com um pouquinho de ruga, a gente não pode ter algum sinal, né? O tempo todo a gente vai sendo colocado diante de um modelo padrão, tanto masculino como feminino, que vai dizendo o seguinte: esse é o modelo a qual você deve aspirar, esse é o modelo a qual vai dizer que você tem saúde, esse é o modelo que vai dizendo que a tua vida está bem, e que na verdade está dizendo outra coisa para a gente, está dizendo que existe alguma coisa errada em nós. E aí eu repito, é lógico que são as mulheres que mais sofrem com essa coerção, mas não apenas. Não à toa, e aí, preste atenção, a Associação Americana de Psiquiatria trouxe até mesmo um diagnóstico para isso. O que é? Para quem não se reconhece diante daquilo que o seu corpo é, e acredita que o seu corpo tem algum defeito,
E aí, às vezes, o defeito nem existe, mas a pessoa ela está tão coagida a essa lógica de bem-estar, a buscar um corpo padrão, a uma ideia de que o corpo padrão é isso que está aí, que ela vai tentando vasculhar um defeito que não existe. E o defeito não existir, na Sociedade Americana de Psiquiatria vai chamar de dismorfia corporal. Ou seja, o que está dizendo é o seguinte: a gente busca uma ilusória perfeição do corpo, e não apenas do corpo. A gente vai buscando a perfeição de nunca errar, a gente vai buscando a vida como se ela não fosse capaz de habitar contingências, os improvisos, os erros, os fracassos, aquilo que a gente erra. E aí a gente vai entrando nessa espiral de uma ilusória perfeição, de que nunca se atende, nunca se satisfaz, nunca há contentamento. Para piorar, a gente vai cedendo à pressão. E aí, cá entre nós, cara, quem nunca tomou um chazinho detox, hein? Ainda mais pós-carnaval, né? Não tem nada. Não, vou tomar aqui um chazinho, um suco verde. Um suco verde. Eu gosto, adoro, maravilhoso. Gosto de verdade. Alfacezinha, limão, às vezes uma rúcula com mel, perfeito. E aí a gente vai cedendo. Quando dá fé, 3 por 2, eu estou encontrando cada vez mais homens que estão usando substâncias como esteroides. Gente, não tem nada, normalíssimo, a pessoa, né? E aí vai buscando rituais naturistas e outras coisas em nome de uma possível cura. Percebe? Parece que essa busca, essa lógica de querer encontrar um corpo padrão não se realiza apenas nesse entendimento de que a gente precisa cuidar do corpo, mas é sobre aquilo que de alguma forma a gente precisa se curar. Mas não é algo realmente necessário, necessariamente que faz mal a gente. Parece que o que se busca ali é a cura de si mesmo. Em outras palavras, é uma espécie de apagamento daquilo que nos pertence. Veja, de novo, não se trata necessariamente de algo pontual, de uma questão de autoestima que a gente precisa resolver, mas é de uma ideia de que a beleza não é mais dos valores da vida, mas é a beleza que é artificializada, se vincula, e você dizendo assim, se você não está diante desse corpo, diante desse jeito de viver, diante dessa condição de se estar saudável, você não está tendo também sucesso na tua vida, ou seja, você se sente um fracassado e fora do padrão, e se perde. E aí na mesma esteira, nunca se consumiu tantos produtos, serviços, cosméticos e afins como na atualidade. Cá entre nós, a indústria do wellness, é como se chama a indústria do bem-estar, ganhou muita força, né, na pandemia. E só cresce. De lá para cá só vem crescendo. Mas aí eu fiquei me perguntando, existe uma pergunta que a gente precisa fazer. Que diferença esse repertório, essas ferramentas, aí você tem pessoal que vende os cristais, né? Tem os retiros, as palestras motivacionais, meu Deus, não aguento mais ver aquele rapaz, todo dia trend no Instagram. Para o bem ou para o mal ele está lá, né? Suplementos, skincares e etc. Que diferença esse repertório estão fazendo concretamente em nossa vida? Deixa eu te dar um dado alarmante, para a gente perceber essa contradição. A gente jogado nessa indústria que vai dizendo aquilo que é o padrão para a gente viver, acerca de uma possível vivência de bem-estar, para mitigar, de certa forma, essa angústia que a gente e que vem seduzido por uma ideia distorcida do que é realmente autocuidado, né? Porque o que é que está por detrás do pano do fundo da indústria? É o seguinte, não estou me cuidando, não estou sendo relapso comigo, mas o que está por detrás é o seguinte, que ao invés de nos devolver realmente uma vida boa, um bem viver, nos aponta uma escandalosa situação. Quer ver? Nós vivemos hoje o adoecimento psíquico
global. A 3x2 você encontra alguém com burnout, depressão, você encontra alguém que se sente cansado, você encontra alguém que está triturado pela vida, você encontra alguém que diz, eu não aguento mais. Se de um lado existe esse esgarçamento existencial, do outro existe esse exponencial lucro desse mercado que vai dizendo para a gente qual é o padrão que a gente precisa viver. E aí vai desde as terapias holísticas a igrejas neopentecostais com sua teologia da prosperidade. Eu já vi absurdos, como por exemplo, a unção do emagrecimento. Né? Aí vocês me quebram. Mas aí a gente precisa se perguntar de novo. Qual é a razão do pastor trazer essas informações, né, sobre o mercado de cosméticos, embelezamento e autocuidado? Eu não quero te transformar em um empreendedor da Rinode, não mesmo. Mas veja, qual é a minha intenção aqui? É a gente se perguntar, o que quer esconder? Um mundo onde existe uma lógica que a todo momento diz sobre qual é o padrão de beleza que devemos seguir. E mais, que nos traz a promessa daquilo que eu e você precisamos fazer para exercer um autocuidado bem-sucedido. O que quer esconder? O que realmente ela quer fazer com que a gente não enxergue? E a resposta me parece óbvia. É que ela quer capturar o nosso adoecimento. O que esse sistema deseja esconder é justamente isso, pessoas sobrecarregadas, pessoas com seus níveis de estresse mais elevado, ansiedade, eu já falei, depressão, burnout, e isso acontece, é óbvio, especialmente também com o segmento feminino. Percebe esse tipo de lógica que é sutil, a todo tempo nos lança uma nova trend, um novo produto, uma nova forma de consumir, e aí os caras entraram para valer na nova lógica neoliberal, que é o que? É sustentável e vegana. Mas não tem implicações comunitárias. Mas não tem profundas transformações acerca da maneira a qual a gente vai habitar o mundo. Percebe? Já falei demais sobre beleza. Vamos para outra questão. O que vem também por detrás do pressuposto do bem-estar tem uma seguinte narrativa: seja a sua melhor versão. Quem nunca ouviu isso? Percebe? Qual é o problema disso? É que essa projeção nos leva a metas, a planos e caminhos cada vez mais longe de quem somos e suportamos. O tempo todo, Johnny, seja a sua melhor versão. O tempo todo, o dia todo, todo momento, ou seja, você nem chega à sua melhor versão, e nem chega a se sentir realmente bem com o que deu para fazer e ser. Seja a sua melhor versão. Eu corro, né, pelo menos 3 vezes na semana, e aí você vai consumindo esse tipo de material, daqui a pouco, aí você, não, seja a sua melhor versão, compre o tênis tal, seja a sua melhor versão, olhe o gel para poder você comer proteína durante o teu treino mais longo, seja a sua melhor versão, e não acaba nunca. Então parece que há sempre algo em nós que precisa ser melhorado, ajustado, curado. E o resultado dessa busca, sabe o que é? Eu cansei. Mas não apenas o cansaço, há também uma frustração. Um perder-se de si ao ponto de até mesmo sentir que viver uma autoimposição. Isso não era o que eu queria. Isso não era o que eu queria. Eu não queria essa versão. E aí a gente, às vezes, nem se dá conta que buscou essa sua melhor versão e nem se curou, e nem ao se curar fez o quê? Se feriu mais ainda, se violentou, inclusive. Os procedimentos estéticos, gente, vocês já perceberam? É uma violência contra o corpo. Gente, não, faça a sua lipo, se você tem condições. Faça a sua skincare. Não estou julgando isso, não. Estou apenas trazendo a reflexão, por favor. É só isso.
Mas você percebe que para a gente ser essa nova versão, a gente precisa, de certa forma, também mutilar o corpo, se violentar. E a gente nem para sobre isso. A outra questão é que essa busca por bem-estar, essa aqui é mais próxima da gente, né? Que a gente pode dizer. Ela transformou sobrevivência em empreendedorismo. Sabe o que é que acontece? A vida bem-sucedida é sinônimo de uma vida que soube fazer investimentos. Uma vida bem-sucedida é uma vida que conseguiu mentalizar lucros. Você precisa mudar a tua mente. Pense bem, vamos investir em criptomoedas, mas você nem tem o dinheiro do pão. Sabe, você precisa mudar a sua mente, você precisa ousar empreender. Eu não tenho uma casa, mas você tem uma moto, venda e vem investir com a gente. A lógica empreendedora é mais sutil que sobrevivência. De fato, é mais sutil que a sobrevivência. Eu vou dizer por quê. Ela é sedutora. Vem cá, pensa comigo. Essa tentação tem uma razão, tem um sentido. Ora, como não ceder a esse discurso de dizer que você vai ter a liberdade, que você vai ser o seu patrão, que você vai ser a sua patroa, onde as relações de trabalho são precarizadas. Por isso, é uma saída significativa. Eu não quero viver sendo explorado por patrão e patroa. Eu quero me tornar o patrão e patroa. Eu quero me dar conta dessa possível liberdade. O problema é que esse é um estilo de vida que tem por detrás uma teologia. E sabe quem é o seu Deus? É o dinheiro, é o lucro. Não é apenas mera sobrevivência. Há ali uma ilusória tábua de salvação e liberdade que leva a pessoa a se explorar a tal ponto que a impede de perceber a escravidão que ela está submetida. Quer ver a força desse discurso? Para você dizer assim, o pastor está falando besteira? Tenta conversar com um motorista de aplicativo e falar sobre direitos, e falar sobre impostos, e falar sobre regulação desse mercado. Ele vai defender esse processo de senhor escravo de si mesmo até as últimas forças. E aí eu quero dizer aqui de novo, e por favor, não se trata aqui de uma posição moral, sabe, de eu me sentir melhor porque eu não sou o empreendedor. Não é sobre isso. O que eu vejo, essas pessoas que estão fazendo ali o seu corre, o cara fica 12 horas em cima de uma moto, 12 horas dentro de um carro, de um Uber, com tantas possibilidades de ser assaltado, ser violentado, enfim. Mas o que eu quero trazer aqui é uma denúncia. A gente vive em um mundo onde essas pessoas são exploradas em nome do lucro e mais, que na sedução por liberdade e a promessa de uma vida boa, acabam-se cansados, fragmentadas, feridas e desamparadas. Percebe? Eu desenhei um quadro aqui, começa com essa coerção, essa estrutura de um padrão de beleza que a gente deve seguir. Segundo, vem essa lógica aqui que é da gente buscar a nossa melhor versão, como se não bastasse o que a gente é, o que a gente já fez, o que a gente conseguiu, o que a gente suporta. E por último, vem essa lógica de dizer que você, para ser livre, você precisa empreender em alguma coisa, em busca de lucro e dinheiro, tornando a vida somente isso. E o que a gente vê, de fato, no chão da vida, são as pessoas feridas, a vida ferida por essa estrutura de vida, por esse modelo existencial. E o que é esse preâmbulo? Eu lembrei do Geraldo quando coloquei essa palavra aqui. Que esse preâmbulo, que esse introito, tem a ver com a narrativa e o tema que eu propus para vocês. Trouxe apenas uma afirmação. Curamos o mundo quando ousamos enfrentar todos os poderes que ameaçam a vida. De novo, veja que interessante. Zaqueu é um homem bem-sucedido.
A narrativa deixou clara para a gente. Ele é um homem rico. Não basta ser cobrador de impostos. Não basta ser alguém que explora o seu povo em nome do império. Ele é um homem rico. Mas a que custo? É a pergunta. É na exploração dos seus irmãos e irmãs. Ele serve a Deus. Veja que interessante. Ele serve a Deus, porque ele é um bom judeu. E é por isso que Jesus vai dizendo o seguinte, ó, esse também é filho de Abraão. Mas ele também serve a Mamon, ao dinheiro. Ele serve à estética do poder. É ele quem usa todos os mecanismos de captação e defraudação para receber os bens, as moedas, os animais de criação e a produção agrícola dos seus irmãos judeus para o Império Romano, mas também para si. E a atividade aqui entre nós não tem nada de errado, é legalizada. Não há nada de errado dentro daquele modelo de mundo, dentro daquele estilo de vida. É isso que eu estou tentando dizer para vocês. Olha, a gente olha para essa estrutura que está aí, a gente diz, não, está tudo certo. Parece que está tudo certo, parece que está tudo legal, parece que está tudo normal. E Zaqueu tem em si, veja, Zaqueu tem em si, eu quero tirar esse olhar romântico, né? Alguém que vai em cima da árvore, vê Jesus, olhei Jesus, desci da árvore, me encontrei com Jesus, agora abri as portas da minha casa para hospedar Jesus. Eu quero tirar essa lógica romântica de Zaqueu. Zaqueu tem em si a representação de uma estrutura subjetiva que nos seduz. O que é isso? Estrutura subjetiva é essa estrutura que atravessa o que a gente é e faz a gente se questionar dizendo o seguinte, poxa, eu não sou uma pessoa de sucesso, cara. Eu não tenho grana. Eu não consegui. Eu me sinto um fracassado porque eu não consigo baixar os meus quilinhos. Eu não consigo enfrentar uma dieta, eu não consigo fazer um procedimento estético, eu não consigo entrar para ser um coach, eu não consigo ser um empreendedor. E aí a gente vai entrando nessa estrutura e vai se sentindo um fracassado. Mas a gente olha para Zaqueu e se sente seduzido. Ele é essa referência, essa metáfora, uma presença de uma subjetividade que se põe na vida daquelas pessoas. E aí ele se impõe, né, de três maneiras. Primeiro, do medo. O cara vai na casa das pessoas pegar a grana para o império. Vocês acham que ele vai como? Ele tem no mínimo ali 20, 30 soldados. Bora, meu filho, cadê o dinheiro? Passa a grana. Só que a nossa lógica hoje é diferente, é mais sutil. E aí a gente tem medo de ser o que a gente é, porque a gente entende que de alguma forma, sendo o que a gente é, a gente não vai ser acolhido pelas outras pessoas. Esse é o medo. E não apenas, a gente também vai vivendo uma vida, porque a gente não conseguiu ser o que a gente pode ser de fato, a gente vai se alimentando de ressentimento e de ódio. E aí é óbvio que Zaqueu, ele é esse sujeito que é odiado. Por quê? Por tudo isso, porque ele é esse sujeito que se impõe ali através do medo e do ódio, mas também é glamouroso. Todo mundo fica de boca aberta quando vê um rico desfilando. É glamouroso. Não tenho nada contra a riqueza, mas a minha pergunta é como se estabeleceu ela. Por favor, é só isso. Então ele é a representação de uma teia de poder. Vamos pensar riqueza como um poder. E que, de certa forma, essa teia de poder inviabiliza a vida de muitas pessoas. Quantas pessoas são precarizadas por causa de Zaqueu? Quantas pessoas têm a sua vida ferida por causa de Zaqueu? Quantas pessoas deixaram de ter pão, deixaram de ter comida ali na antiguidade por causa de Zaqueu? Entende? Preste atenção. O poder em si não é ruim. Mas eu também diria o seguinte: cuidado para não se apaixonar por ele. Por isso eu quero olhar de novo aqui para Zaqueu como esse sujeito que torna as suas relações atravessadas pelo poder e que representa e que marca a sua vida exercida através desse poder capaz de produzir em um comportamento que fere. Aí já está aqui perto de nós, né? Pastor, não tenho grana, nunca explorei ninguém, né?
nunca meti medo nas pessoas, sou amado por todo mundo. Mas vamos pensar nas nossas relações, vamos pensar no poder a qual a gente tem dentro de casa, no trabalho. Eu, como pastor, eu sou esse sujeito também, seduzido ao poder. Então veja, a gente precisa olhar para o poder não como o que ele é, mas o que ele é capaz de produzir. Então o poder que você tem é um comportamento que fere, que torna a vida sabotada, que faz de si alguém que captura do outro a sua dignidade. O que é uma pessoa racista? Senão alguém que tem o poder de se sentir capaz de capturar a dignidade da pessoa negra. O que é uma pessoa LGBTfóbica? Se não uma capaz de uma pessoa que destila a sua posição moral, e em nome da fé também, para poder capturar a dignidade da pessoa que é gay, que é trans, que é lésbica, que é travesti, etc. E se sente melhor, se sente mais puro, mais santo na nossa relação aqui religiosa. Do lado de fora, se sente uma pessoa moral. Eu não sou imoral como essas pessoas. Percebe? Então veja, Zaqueu é esse sujeito que usa o poder sabotando a vida, que faz de si alguém que captura do outro não apenas a sua dignidade, mas também que coloca no outro uma lógica de padrão que precisa ser desejada para dizer que se sente bem, para dizer que vive bem. Cara, a representação de Zaqueu ali naquele lugar é o seguinte: olha, você quer alcançar a vida boa e ter sucesso, olha para o Zaqueu, cara. Olha para o Zaqueu, pô. O cara entrou aqui entre nós, papo de coach. Pô, entrou como bronze. Olha o que ele é agora. Diamante. Vocês não estão olhando para o Zaqueu? Aí vem colocando na gente isso. Então, nesse aspecto, o que é que acontece quem tem o poder? De novo, o poder atravessa todas as nossas relações. É o Foucault que diz isso. E, obviamente, eu tive que ler o cara para poder tentar aqui colocar no nosso chão. Mas quem entende mais disso é o Elianai. Até porque ele exerce bastante poder. Ele não está aqui, a gente pode falar mal dele. Então, veja. Quem tem um poder, facilmente é sedento por exigências. Eu não estou falando de relação de trabalho que você tem responsabilidades. Não é sobre isso. São exigências que a gente coloca, ou que a gente se coloca, ou coloca no outro, diante daquilo que a gente sabe que é impossível cumprir. Olha, metáfora de corredor. Fazer treino intervalado. Não dá 2 minutos, cara, para mim. Num alto nível. Eu faço 1,5. Por que eu vou me exigir nos 2 minutos? Cara, não deu. Mas quem tem um poder, a planilha está gritando, 2 minutos, 2 minutos. A gente vai querendo ceder essa exigência. Quem tem um poder, pode, possivelmente, usar o poder para oprimir. Quantas das nossas relações, quer ver um papinho aqui de poder simples? Eu estou sabendo. Chega para alguém e diz assim, eu estou sabendo. O cara, sabendo o quê, Não se preocupa não, estou sabendo. Ou então, assim, de relacionamento. Você se lembra? Meu Deus, isso é terrível. Você se lembra? Lembra de quê? Eu acho que eu me lembro. É um exercício de poder, de querer oprimir o outro, mas não apenas exercer controle. Quem tem o poder se beneficia dos seus privilégios. É óbvio. Mas o que é que você faz com esses privilégios? Quem tem o poder coage produzindo culpa o tempo todo. Quem tem um poder corre o risco de fazer a vida mais individualizada e, ao mesmo tempo, ao momento que é só para si, também precariza o outro. De novo,
Zaqueu é essa imagem de uma vida bem-sucedida, de alguém que aderiu a um projeto de bem-estar, um modelo de vida boa. E o que Jesus faz com Zaqueu, pastor? Eu estou aqui suando as mãos. O que é que Jesus faz com Zaqueu? É papo reto, não é poder contra poder. Sabe a historinha? Meu Deus, a gente é crente, cara, eu sou muito crente há muito tempo, desde quando eu nasci. Então o papo que tinha, e até hoje eu acho que no consciente coletivo é o seguinte: Deus é muito poder e o diabo é poder, mas o meu Deus tem mais poder do que o diabo. Não é essa lógica? Mas aqui para Jesus ele mostra que não é essa relação, não é poder contra poder, mas é alguém que confronta Zaqueu com uma vulnerabilidade. Ou seja, é sobre uma vida que pode ser outra, compartilhada em presença e com bons afetos. Jesus tem um gesto imperativo: desce daí, cara. Aí o Zaqueu desce, né, porque ele só entende a linguagem do poder. Percebe? O texto é bonito, né, poético. Jesus sabe que Zaqueu só sabe atender a linguagem do poder. Então o que é que ele faz? Desce, né? Para o cara, opa, o cara está mandando, eu sei o que é isso. Aí ele desce. Quando ele desce, quando fica olho a olho, qual é a lógica de Jesus? A lógica de Jesus não é poder contra poder, é de mostrar vulnerabilidade. Jesus está cansado, já caminhando para caramba, e diz assim: eu sei que lá tem uma redinha, só o filé, aqui. Preciso ficar em sua casa. A necessidade não é uma carência de Jesus, mas é um não poder. Não é uma exigência, mas uma solicitude. Jesus não se apropria de quem Zaqueu é, mas antes é o costurar de uma nova relação de que Zaqueu deveria ter consigo e com os outros. Jesus inventa a vida na hospitalidade inconveniente. Percebe aqui? Cara, tu vai ter que me receber em casa, eu estou precisando. Tu não recebe ninguém, filho da mãe. Tu tem esse casarão aí, ó, olha para baixo aí, só as pessoas. Tu olha de cima a baixo as pessoas. Sai dessa realidade. Jesus inventa essa outra maneira de Zaqueu. É uma abertura que ele suspeita que Zaqueu poderia atender. Ou seja, a vida pode ser curada nas improváveis frestas que estão as nossas feridas. Eu quero que você olhe para isso. Às vezes a gente tem tantas demandas, tem tanta dor, há tanta agonia nesse modo da gente ser, há tanta coação, há tanta correção, há tanto um jeito a qual a gente precisa produzir, desempenhar, performar, e aí a gente se fere com isso, se fere com o outro, se fere consigo mesmo, se fere com a religião, e aí Jesus vem dizendo o seguinte, ó, é na fresta dessas feridas que a gente pode encontrar a invenção de um novo afeto, de um acender de uma nova vida. A presença de Jesus na casa de Zaqueu é uma espécie de reparação. Ou seja, Zaqueu sente-se confrontado com a espiritualidade que Jesus inspira. Zaqueu, sou eu que estou em sua busca. Para que a gente venha não se conformar com esse modelo de existência, sabe, esse modelo de existência que nos arremessa à indiferença. Por isso, antes do ato de compaixão, antes de você fazer qualquer coisa, é fundamental perceber que forças habitam a casa do teu coração. É sobre a nossa casa interior, é sobre essas entranhas que vão nos consumindo, que vão nos deixando cada vez mais zumbis, sem vida, em mera sobrevivência. Jesus não se impõe. Qual é o poder de Jesus, pastor? Jesus não se impõe, Jesus interpela. É a pergunta silenciosa sobre o que estamos a fazer da nossa existência. Jesus é esse influxo que vai em direção diante daqueles que estão perdidos, feridos, desamparados e que não hesita romper fronteiras, não importa o lugar,
Quem? O quê? O seu desejo, o desejo de Jesus é afirmar a vida com toda a sua potência. Por isso ele não desiste dela, antes insiste para que cada encontro seja um ato de salvação. A salvação não é apenas para Zaqueu, é um confronto a todos os processos que ameaçam a vida. É sobre isso. Eis aqui salvação, mas salvação de quê? Salvação contra todos os processos que tentam diminuir e tornar impotente a nossa existência, que faz com que você duvide sobre aquilo que você é capaz, que faz com que você sinta medo diante, inclusive, de falas que você carrega durante toda a infância e que você se sente envergonhado e que empobrece você nas relações. É sobre isso. E eu estou terminando. Mas eu quero fazer um exercício com vocês. Pegar um fôlegozinho aqui, né? Do que a casa do teu coração é habitada, Zaqueu? Quem sequestrou teus afetos? Quem capturou a tua alma? É a lógica neoliberal de acúmulo e produção? São os simulacros das telas via redes sociais que exibem apenas coisas fofinhas e alegres? É o culto ao corpo padrão? Ou queremos ousar e saber o gosto de compartilhar, de doar, ser generoso, criar novos afetos, inventar novas maneiras de laços e vínculos que sejam menos exigentes e mais compassivos? Do que a casa do teu coração é habitada, Zaqueu? Zaqueu sou eu. É do teu silêncio frente à injustiça, do império que mata crianças, da fome que ainda atinge milhares nesse país e que persegue um padre por alimentar os famintos diariamente? Ou a gente vai se engajar em uma luta por pão para todos e que a gente vai usar a nossa voz, mesmo a mais tímida, e vai protestar contra guerras que matam em nome de Deus? Do que a casa do teu coração é habitada, Zaqueu? É apenas o fazer dos teus privilégios uma vaidade, um desejo por status e esnobismo? Ou a gente pode dizer assim: os meus privilégios estarão a serviço de quem precisa ter uma dignidade assegurada. Do que a casa do teu coração é habitada, Zaqueu? Por uma espiritualidade que prefere se apegar a textos bíblicos que são mal interpretados, simplesmente por ter um prazer, e esse prazer é sádico, para condenar pessoas por serem gays, lésbicas, LGBTs. Do que a casa do teu coração é habitada, Zaqueu? Você encontra-se ferido e deseja libertar-se do medo, da culpa, da rejeição que ainda estrutura o que você é e te assombra? Quem sabe também não podemos ser acolhidos e sentir-se amados com o que somos? Do que a casa do teu coração é habitada, Zaqueu? Eu não sei. Mas a gente pode ouvir de Jesus: hoje veio salvação a esta casa.